Alô, Budismo Pop ataca outra vez. Olha só, vamos falar hoje sobre o ponto de Buda descoberto dentro do cérebro dos seres humanos. Não sabia disso? Desce a vinheta aí, Brad. Alô, aqui estamos para mais uma discussão de um tema que interessa a todos, o estado de Buda nessa existência. E a gente tem um texto absolutamente fundamental, porque ao mesmo tempo que técnico, filosófico, que nos permite uma abordagem ainda mais sofisticada do que é o estado de Buda. Quando a gente fala que o estado de Buda é inerente às pessoas, quando a gente fala que qualquer e todo ser humano possui estado de Buda. Foi descoberto recentemente, entre os lobos frontais do crânio do ser humano, uma região que corresponde, que se dá o ativamento dela a uma correspondência imediata com as melhores características que você carrega no seu DNA. Podia chamar isso de ponto de Zeus, ponto de Proteus, ponto de Deus, como a autora da descoberta chamou, porque ela se diz espiritualista, embora filósofa e física. A gente tem a verdadeira observação do início do budismo há 3.000 anos atrás, quando Sakyamuni dizia, já nos primórdios do budismo na Índia. Abre aspas para o Sakyamuni. Todos os seres humanos possuem o estado de Buda. Lhes é inerente. Como é que ele sabia disso há 3.000 anos? Isso aí até poderiam ser outras histórias. E serão, mas agora a gente vai fazer aquele jogo lindo. Vamos passar para um podcast para vocês se divertirem só com o texto e não com a minha fachada. Então, o coeficiente místico, na verdade, o artigo, né, sai o coeficiente espiritual. Mas no budismo, a gente não tem essa separação de corpo e espírito, tá? Dois, porém não dois. Corpo-mente, porém não um corpo e uma mente. A equação é 2, porém não 2. Você é indivisível. A prova disso é a sua voz, que é sólida e invisível ao mesmo tempo, da mesma forma que você. Pode parecer haitiano, né? Mas não, Índia, 3.000 anos atrás. Bom, a gente começa falando da Índia, mas no início do século XX, o coeficiente de inteligência era a medida definitiva da capacidade humana. Só em meados da década de 90, a descoberta da inteligência emocional mostrou que não bastava o sujeito ser um gênio se não soubesse lidar com as emoções. O cara toca trompete pra caramba, mas chega em casa e espanca a mulher, assim, não tem o menor sentido, dó. A ciência começa um novo milênio com descobertas que apontam para um terceiro quociente, o da inteligência mística. Ela nos ajudaria a lidar com questões essenciais e pode ser a chave para uma nova era no mundo dos negócios. A física e filósofa americana, doutora Dana Zohar, da Universidade de Oxford, em seu livro Coeficiente Espiritual, que eu chamo, mais uma vez, de coeficiente místico ou inteligência mística, lançado no ano passado, aborda um tema tão novo quanto polêmico: a existência de um terceiro tipo de inteligência que aumenta os horizontes das pessoas, torna-as mais criativas e se manifesta em sua necessidade de encontrar um significado real, místico, para a sua própria vida. Ela baseia o seu trabalho sobre o coeficiente místico em pesquisas há pouco divulgadas de cientistas de várias partes do mundo, que descobriram o que está sendo chamado de ponto de Buda. Para mim, para ela, ponto de Deus. Mas como o cérebro não tem dono, ponto de Buda. Esse ponto de Buda é uma área que seria responsável pelas experiências sensoriais e místicas das pessoas. O assunto é tão atual que foi abordado em recentes reportagens de capa por revistas americanas como a Newsweek e a Fortune.
Afirma a doutora Dana, abre aspas para ela, a inteligência mística coletiva é baixa na sociedade moderna. Vivemos numa cultura misticamente estúpida, mas podemos agir para elevar o nosso coeficiente místico. Aos 57 anos, doutora Dana vive na Inglaterra com o marido, o psiquiatra Ian Marshall, coautor do livro e com 2 filhos adolescentes. Formada em física pela Universidade de Harvard, com pós-graduação no Massachusetts Institute of Technology, simplesmente o MIT. Ela atualmente leciona modestamente na Universidade Inglesa de Oxford. Eu falei que é Oxford. Well. É autora de 8 livros, entre eles O Ser Quântico e A Sociedade Quântica, já traduzidos para o português. Leitura obrigatória. Aí vem a questão, o que é inteligência mística? A resposta é uma terceira inteligência que coloca nossos atos e experiências num contexto mais amplo no sentido de valor, tornando-nos mais efetivos. Ter alto coeficiente místico implica ser capaz de usar o seu potencial para ter uma vida mais rica, mais cheia de sentido, adequado senso de finalidade e direção pessoal. O coeficiente místico aumenta nossos horizontes e nos torna mais criativos. É uma inteligência que nos impulsiona. É com ela que abordamos e solucionamos problemas de sentido e valor. O coeficiente místico está ligado à necessidade humana de ter um propósito na vida. É ele que usamos para desenvolver valores éticos e crenças que vão nortear nossas ações. De modo que essas pesquisas confirmam suas ideias sobre a terceira inteligência. Essa pergunta, de que modo essas experiências confirmam suas ideias sobre a terceira inteligência, é uma pergunta importante porque ela atinge exatamente o alvo que nós budistas queríamos. Os cientistas descobriram que temos um ponto de Buda no cérebro, uma área nos lobos temporais que nos faz buscar um significado e valores para a nossa vida. É uma área ligada à experiência mística sensorial. Tudo que influencia a inteligência passa pelo cérebro e seus prolongamentos neurais. Um tipo de organização neural permite ao homem realizar um pensamento racional, lógico. Dá a ele o seu QI, ou inteligência intelectual. Outro tipo permite realizar o pensamento associativo, afetado por hábitos, reconhecedor de padrões, emotivo, etc. É o responsável pelo coeficiente de emoção, ou coeficiente emocional, o QE. Um terceiro tipo permite o pensamento criativo, capaz de insights, formulador e revogador de regras. É o pensamento com que se formulam e se transformam os tipos anteriores de pensamento. Esse tipo lhe dá o coeficiente místico, ou a sua inteligência mística. Aí vem uma outra questão. Qual a diferença entre o coeficiente emocional e o coeficiente místico? A resposta é: o coeficiente místico é um poder transformador. Uau, budistas, divirtam-se. A inteligência emocional me permite julgar em que situação eu me encontro e me comportar apropriadamente dentro dos limites da situação. A inteligência mística me permite perguntar se quero estar nessa situação particular. Implica trabalhar com os limites da situação. Daniel Goleman, o teórico do coeficiente místico, fala das 10 emoções, que no budismo nós chamamos de 10 estados. O coeficiente místico tem a ver com algo que significa para mim, diz o Goleman, e não apenas como as coisas afetam a minha emoção ou como eu reajo a isso. Vou repetir o que o Dr. Goleman disse. Tem a ver com algo que significa para mim e não apenas como as coisas afetam minha emoção e como eu reajo a isso. Isso é maravilhoso. O coeficiente místico sempre esteve presente na história da humanidade. A doutora Dana Zohar identificou 10 qualidades comuns às pessoas misticamente inteligentes. Número 1. Praticam e estimulam o autoconhecimento profundo.
Número 2, são levadas por valores, são idealistas. Número 3, têm a capacidade de encarar e utilizar a adversidade. Número 4, são holísticas, são capazes de ver 360 graus nas 10 direções, passado, presente e futuro. Celebram a diversidade, é a quinta. A sexta, tem independência. A sétima, sempre perguntam por quê e para quê. Oitava, tem capacidade de colocar as coisas num contexto mais amplo. Nona, tem espontaneidade. Décima, tem compaixão. Uma vela não perde a sua chama acendendo a outra. Uau! Que legal para a gente pensar um pouco. Pensa nisso, você que é budista, você que está aprendendo agora para aproveitar melhor a sua vida e usar melhor a sua consciência mística. Na meu Horenge Kyo, a gente se vê ou a gente se fala, vai saber.